Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver 10 passos para fazer uma revisão integrativa. Então, se nós seguirmos esses passos, vai otimizar bastante o processo de escrita do nosso artigo. Vamos lá? Bom, então o primeiro passo a gente vai definir o problema de pesquisa. Então a gente vai fazer uma pergunta específica para orientar todo o processo de criação do nosso artigo, onde a gente vai escolher o tema do nosso artigo e vamos elaborar uma pergunta para o quê? Para a gente solucionar esse problema e em cima disso a gente vai fazer buscas, pesquisas para responder essa pergunta de pesquisa do nosso artigo. Então aqui eu coloquei como exemplo, qual é o efeito das intervenções educacionais no controle da hipertensão arterial em adultos? Bom, então se a gente já definiu essa pergunta de pesquisa, a gente vai o quê? Tentar responder essa pergunta. Então, em cima da definição desse problema, a gente vai usar todas aquelas estratégias que a gente viu nas aulas anteriores para responder essa pergunta de pesquisa. Bom, então, segundo, a gente vai estabelecer o quê? Os objetivos. Então, a gente vai definir os objetivos da nossa revisão, a gente vai definir o tipo de revisão que a gente vai estar fazendo, se vai ser uma revisão narrativa, se é uma revisão integrativa, os objetivos que a gente pretende alcançar, por quê? Porque se a gente não já deixar isso pré-definido, acaba que durante o momento que a gente está fazendo a pesquisa, a gente pode se perder por conta dos achados que a gente vê no artigo e acaba que não vai responder a pergunta da nossa pesquisa e nem vai atingir os objetivos iniciais que a gente está definindo. Então, no início, já lá, defina o problema da nossa pesquisa, já anote lá o objetivo da sua pesquisa. Então, você vai o quê? Vai identificar as lacunas na literatura para responder esses objetivos que a gente quer ver. Então, coloquei aqui como objetivo avaliar a eficácia das intervenções educacionais na melhora do controle da hipertensão arterial e adesão ao tratamento. Então, toda a nossa pesquisa vai ser voltada para o quê? Para o problema, para o objetivo que a gente já definiu no início. Então lembre-se, faça isso no início, já deixe tudo anotado, faça, não, mas eu vou fazer de cabeça aqui. Mas acaba que no momento que a gente está pesquisando, a gente pode deparar com outras situações que acaba que a gente se perca no meio do caminho e depois na hora de colocar isso tudo lá na metodologia vai ficar algo confuso. Então, o terceiro passo vai ser o quê? A elaboração dos critérios de inclusão e exclusão. Então, a gente viu que esses critérios de inclusão e exclusão são bastante importantes, por quê? Porque vai delimitar mais a nossa pesquisa, vai ficar algo mais restrito, algo mais específico. Então, se eu quero fazer uma pesquisa em adultos, eu vou colocar que o critério de inclusão são adultos. Qual sexo? É sexo masculino? É sexo feminino? A idade é de 18 a 59 anos. Qual que vai ser a idade que eu vou estar utilizando? Qual que vai ser o critério de inclusão dos estudos? É pesquisa realizada no Brasil, é pesquisa realizada em hospitais, em âmbito ambulatorial, vai ser o que? Artigo dos últimos 10 anos, dos 5 anos. É importante a gente delimitar isso no critério de inclusão. Por quê? Porque vai ficar algo bem descrito na nossa metodologia e vai facilitar para o leitor compreender qual que foi a estratégia que você utilizou para fazer a busca dos seus artigos, para delimitar. Mas o básico é o que? A gente vê o grupo populacional que a gente está investigando, se são idosos, adultos ou crianças, a gente define isso, se são indivíduos do sexo masculino ou feminino ou de ambos, se são artigos dos últimos 10 anos, se são artigos dos últimos 5 anos. Eu prefiro a gente colocar artigos dos últimos 5 anos, que fica uma pesquisa mais atual. O idioma, se vai ser apenas artigos em português ou em inglês, um critério de exclusão que eu acho bastante interessante a gente colocar, que são
vai ser excluído os artigos que não são disponíveis gratuitamente. E a gente sabe que na hora de pesquisar lá no PubMed, pode aparecer artigos interessantes, mas esses artigos podem ser pagos. Então, se a gente não consegue ter acesso ao artigo, a gente deve descrever isso na metodologia, falar que a gente vai excluir os artigos que não são disponíveis gratuitamente. Bom, o quarto passo vai ser uma busca sistemática nas bases de dados. Então a gente viu da importância dos descritores, né? Então a gente vai selecionar os descritores, a gente vai entrar lá na plataforma do DEX, ver os descritores em ciências da saúde, vai digitar o termo lá e vai ver se é um descritor. Então a gente vai separar esses descritores, a gente vai deixar tudo anotado, seja no Word, seja num caderno, qual descritor a gente vai utilizar, qual operador booleano a gente vai estar utilizando. Então a gente pode utilizar o operador booleano AND para restringir, o OR para ampliar a nossa busca e o NOT para tirar algum termo, né? Então a gente vai utilizar essas estratégias de busca com operadores booleanos para o quê? Para melhorar a nossa pesquisa. Então a gente definiu os descritores: hipertensão, intervenções educacionais e adultos. Entre eles, a gente colocou os operadores booleano AND para restringir. Por quê? Porque se eu colocar o operador booleano OR, vai ampliar muito a busca. Então, pode vir falando a respeito de qualquer um desses termos aqui, não algo relacionado entre os três. Então, a gente vai fazer essas buscas nas bases de dados confiáveis. Lembrando, gente, a gente vai colocar só informação científica no nosso artigo de revisão. Então, a gente faz a busca onde? A gente faz a busca no PubMed, no Scopus, no Cielo, no Lilacs, no BVS. Então, em bases de dados confiáveis. O quinto passo vai ser o quê? A triagem dos estudos, né? Então a gente vai triar, a gente utilizou aquela busca, a gente selecionou os descritores, selecionamos os operadores booleanos que a gente vai utilizar, então a gente vai fazer uma triagem, né? A gente colocou lá que é artigo dos últimos 5 anos, ok, apareceu 100 artigos. A gente vai ler esses artigos pelo título, a gente vai ver pelo título quais são os artigos que são em comum com o nosso tema, né? E vai selecionar eles. Eu gosto de colocar numa tabela do Excel o nome dos artigos e o link do artigo que eu estou selecionando para o trabalho. Depois que eu selecionei os artigos pelo título, e tudo anotando, viu, gente? Então, na busca inicial deu 100 artigos no resultado, então eu vou descrever usando a busca na base de dados PubMed encontrou 100 artigos. Após a leitura do título, foram incluídos 80 artigos no trabalho. Então, depois que a gente olha o título do artigo, a gente vai ler o resumo. Porque aqui no resumo vai ter uma breve. É um nome que já fala, né, gente? É um resumo do artigo. Então, através do resumo, a gente dá para ter uma noção se o artigo vai ser incluso ou não no nosso trabalho, se está dentro do objetivo da nossa pesquisa, se vai possivelmente responder à pergunta do nosso trabalho. Então, vamos ler o resumo. Então, desses 80 que a gente incluiu pelo título, a gente vai incluir 40 pelo resumo. Depois que a gente leu o título, fez a triagem através do título, a triagem através do resumo, a gente vai para o sexto passo, que o sexto passo vai ser o quê? Uma leitura completa e avaliação crítica dos artigos selecionados. Porque no momento que a gente lê o resumo, a gente tem uma noção básica que tem o artigo, né? Mas para a gente incluir ele no nosso trabalho, a gente vai fazer essa leitura completa, onde a gente vai ver detalhadamente qual foi a metodologia utilizada, quais que foram os resultados encontrados pelo autor, se tem algo relevante descrito no artigo que eu posso incluir no meu trabalho. Então, a gente já vai lendo e já vai utilizando aquela estratégia que a gente viu do fichamento. Então você já vai lendo o artigo e já vai colocando lá no seu fichamento
a metodologia do trabalho, o resultado, qual que foi o N, o número de participantes da pesquisa, quais que foram os principais achados, alguma parte que você acha interessante do artigo, você já deixa ali no seu fichamento. Por quê? Porque depois, futuramente, na hora que a gente for escrever o nosso artigo de revisão, já está tudo separado, já está tudo organizado, então é só ir ali na aba de cada fichamento de cada artigo e pegar as informações. E a gente vai selecionando os artigos. Então aqui eu coloquei como exemplo, de 120 artigos lidos na íntegra, 70 foram incluídos na revisão com base na qualidade metodológica. Então isso a gente vai tudo descrever na metodologia do nosso artigo de revisão. Bom, o sétimo passo vai ser a descrição completa da metodologia. Então, a metodologia é uma das partes mais importantes do seu artigo. Por quê? Porque lá vai estar descrito todo o processo que você utilizou na elaboração do seu artigo. Então, cada passo a passo realizado é importante a gente anotar para depois incluir na metodologia. Uma dica muito importante, gente. Pegue um artigo de modelo de referência. Então, na hora que você estiver estudando ou lendo algum artigo, vê um artigo de revisão interessante, pegue, separe ele, olhe a metodologia que o autor utilizou e você pode usar aquela metodologia como modelo também. Então, isso é importante para a gente descrever, mas quanto mais detalhada for a nossa metodologia, mais completo vai estar o nosso artigo de revisão. Então, a gente vai documentar detalhadamente cada procedimento adotado durante a nossa pesquisa. Então, a gente vai colocar os critérios de inclusão e exclusão, as fontes de dados que a gente utilizou, as estratégias de busca que a gente utilizou, se a gente utilizou estratégia Pico, se a gente utilizou os operadores booleanos. Isso tudo tem que estar muito bem descrito. O processo de triagem e seleção dos estudos, o porquê que a gente incluiu os estudos no nosso trabalho e a avaliação da qualidade dos estudos. Então, tudo a gente vai descrever na nossa metodologia para depois a gente fazer o resultado do nosso trabalho. Então, extração e organização dos dados, que é o oitavo passo. Então, a gente vai extrair as informações relevantes do estudo selecionado. Então, lá no momento que você está lendo o artigo, selecionando ele na leitura completa, você já está fazendo fichamento, não está? Então, como seu fichamento está pronto, lá já tem as informações relevantes daquele artigo. E o que a gente vai fazer o que nesse passo oitavo aqui? A gente vai colocar o nosso resultado do nosso artigo de revisão. Uma estratégia legal é a gente colocar uma tabela, a gente separar as tabelas pelo o ano, a gente coloca na tabela o ano, pode colocar o autor, o título e os principais achados daquele estudo, né? Então a gente pode separar estudos que têm achados semelhantes de estudos que têm achados diferentes e depois a gente pode fazer uma comparação entre esses achados desses estudos. Então a gente separa em uma planilha e uma tabela para facilitar. Então a gente vai incluir as informações que acharem mais necessárias e mais pertinentes ao nosso tema. E o mais importante é o que? A gente descrever a metodologia, a amostra do trabalho, né, e os desfechos, quais foram os achados que está no trabalho proposto, né, que a gente está analisando. Isso tudo a gente vai colocar nos resultados, então, do nosso trabalho e a gente pode comparar os achados de um autor com o outro e ver se tem alguma diferença na metodologia que eles utilizam que vai influenciar nesses resultados. Bom, o nono passo é a análise e síntese dos dados. Então, a gente vai sintetizar aquilo ali, tudo que a gente viu, pode ser de uma forma descritiva em texto corrido, a gente pode colocar em forma de tabelas no artigo. Então, a gente vai analisar os dados de forma sistemática, identificar padrões, divergências e temas comuns. A gente vai sintetizar de forma descritiva, né, e qualitativa ali nos nossos resultados, na nossa discussão do nosso trabalho e veja a estratégia que mais vai dar certo com o seu tema.
se vai ser uma forma de texto corrido, se vai ser uma forma de tabelas, vai ser na forma de gráficos, de planilhas. Utilize estratégias que vai otimizar o seu trabalho e que vai deixar o seu artigo de revisão mais redondo, mais bonito. A dica básica é: pegue um de modelo, gente. Um artigo bem escrito, você pegou um artigo bem escrito, vê as estratégias que aquele autor utilizou e utilize ela como forma de modelo, que vai ficar muito bacana. O 10º passo é discussão dos resultados e conclusão. Então a gente vai descrever os resultados, né? A gente vai ter feito a discussão do nosso trabalho e a gente vai concluir ali o nosso trabalho conforme os achados, se teve alguma correlação entre um estudo e outro, se é necessário mais pesquisas sobre o assunto. Então a gente vai finalizar o nosso artigo de revisão conforme os achados que a gente teve no artigo. Uma dica muito importante relacionada à pesquisa e à submissão desses artigos. Então, veja algum profissional, algum professor de vocês, olhem o perfil dele lá no currículo dele na plataforma Brasil, o currículo Lattes do seu professor. Por quê? Eu peguei, vamos colocar lá, vou abrir o currículo Lattes, vou olhar o meu currículo Lattes lá, Marcos Vinícius. Ok, eu vi que eu publiquei em tal e tal, tal revista. Ah, legal. Uma pessoa pode abrir e olhar lá o meu perfil, quais revistas eu publiquei e ver quais são os critérios para publicar nessa revista, gente. Isso vai facilitar, porque acaba que a gente tem uma dificuldade em achar uma revista ideal para a gente publicar. Então a gente acha uma revista ideal, são tantas revistas que tem, então se a gente pegar e olhar o perfil, ou perguntar mesmo um conhecido qual revista que ele publicou, ou uma pessoa que a gente admira, abre o currículo dela, vê qual revista que ela publicou, e você entra no site da revista, vê quais que são os critérios para submissão do seu trabalho, isso é muito importante. Já faça o artigo na metodologia da revista, porque tem revista que usa a metodologia BNT e tem revista que usa outras metodologias. Então você já vai fazendo as referências conforme a metodologia que a revista pede. Você já vai vendo quais que são as regras para submissão desse trabalho e depois que o seu trabalho estiver todo pronto, todo revisado, você submete ele para a revista e aguarda a aprovação é, da equipe editorial. Então, com esses 10 passos que eu coloquei aqui, dá para vocês seguirem e escrever. Então, no dia de hoje, hoje é dia o quê? 26 e 27. Se alguém já quiser começar a escrever um esboço do artigo de revisão e quiser tirar alguma dúvida, pegar alguma orientação, é só mandar um direct lá no arroba do nosso Instagram, que é @medpro.med. Então, o nosso Instagram é o que? @medpro.med. Manda um direct lá que hoje, no dia 26 e no dia 27, que é amanhã, domingo, que é os nossos dias que a gente separou para esses estudos, eu vou estar orientando cada um que queira fazer um artigo de revisão e vou estar tirando dúvida a respeito de cada passo a passo. Então agradeço pela presença de cada um aqui e contamos com vocês. Abraço.